Eu gosto de usar alguns materiais específicos para chaveiro, tá? Hoje eu vou fazer no TNT. Esse aqui é um TNT 80, tá? Que eu gosto, eu acho que fica bem legal para chaveirinhos. Mas aqui você pode usar o filme mágico ou a entretela, tá? A única coisa é que o acabamento aqui, depois você vai ter um pouquinho mais de cuidado na hora de fazer a selagem, tá? Vamos levar para a máquina. Estou aqui, ó, com a minha letra. Como vocês podem ver, eu bordo na velocidade média, tá? Nem alta, nem a baixa. Média 12 minutos, tá? E aqui, meu bastidor. A primeira linha de costura aqui, no caso do chaveiro, ela vai marcar minha entretela para eu conseguir colocar meu material. Só que nesse caso aqui, ó, eu gosto de, na linha de costura, você pode deixar ela marcar e depois vir fazer essa etapa que eu tô fazendo aqui agora, tá? Mas, como eu gosto de marcar junto com o meu acoplado aqui, que eu tô usando um nylon acoplado, eu gosto que ela risque porque eu vou cortar antes de colocar o tecido, tá? Isso é eu que gosto. Se você preferir fazer a marcação, depois vir com o acoplado ou a manta, ou o que você quiser como estruturador aí e o tecido depois, é possível, tá? Eu só tô mostrando da forma como eu faço. Então, eu vou baixar aqui, ó. E aí, o certo é colocar uma fitinha, tá? Para que você não cause nenhum acidente. Mas eu vou colocar aqui segurando mesmo porque eu vou fazer o recorte desse material, tá? A ideia é deixar ele rente para que eu não tenha trabalho depois no corte do tecido e não fique nenhum fiapo, tá bom? Ele vai fazer a costura ali do meio e aí eu volto com a minha peça recortada. Ó, eu resolvi mostrar para vocês uma parte do corte, tá? Porque esse corte aqui é o mesmo corte que você vai fazer depois com o tecido, lá na parte de finalização do seu chaveiro. Então, tem que tomar cuidado para não cortar as linhas de costura, tá? Mas esse aqui não precisa ser tão... É lógico que se você fizer um corte rente, vai te ajudar no último processo, tá? Mas aqui, ó, a ideia é tirar o excesso, sem cortar as linhas, tá? E aí você usa uma tesourinha aí de ponta curva, tem que ser bem afiadinha, para que não tenha rebarbas, tá? E toma cuidado para não cortar o seu estruturador aqui, o seu estabilizador do seu bastidor, porque pode dar algum probleminha aí futuro. Opa! É isso, ó. Aqui, ó, eu não vou recortar, tá? Algumas pessoas preferem que recorte para deixar vazado. Eu não vou recortar porque eu gosto do efeito que dá depois. Como você pode ver aqui, ó, é um retalhinho, tá vendo? Ó, meu bastidor é 10 por 10, olha o tamanho. Então, para a utilização das sobras, do material que sobra aí no seu ateliê, seja ele sintético ou tecido, ele tem um aproveitamento muito legal. Ó, esse tamanho aqui, ó, eu botei no meio para mostrar para vocês, mas dá para fazer 2 chaveiros aqui. E aí, aqui eu posicionei o meu tecido de uma forma que vá ficar legal aqui o nome quando eu finalizar aqui, tá? Então, vamos lá, né? Coloquei algumas fitas, ó, fita crepe, tá? Na parte de baixo aqui eu vou segurar, mas ele vai fazer toda a volta aí. E aí eu vou trocar a minha linha. Eu já podia estar usando a linha que eu vou escrever o nome, mas como eu decidi colocar esse tecido aí, eu mudei algumas ideias que eu tinha aqui, mas vai ficar bem bonito, vocês vão ver. E aqui eu tô fazendo o chaveiro, mas isso é um aplique, tá? Caso você queira fazer direto na sua peça, no caso de necessaire, por exemplo, fazer um aplique fofinho assim, fica bem legal fazer na lateral da necessaire. Vou ver se eu faço qualquer hora uma pra vocês verem. Mas a ideia aqui é ter um chaveiro. Bom, agora aqui a gente vai escrever o nome. Então, eu troquei a minha linha, porque eu quero uma linha que apareça aqui nessa estampa toda, tá? E isso podia ser qualquer tecido, liso, estampado, tá? E aí, ele vai escrever o nome agora. E o posicionamento do nome também você põe da forma que você quer. Se quisesse começar de cima para baixo, de baixo para cima, na hora da edição lá é você quem decide, tá? Tirei da bordadeira, dei uma refilada nas linhas que apareciam aqui. Toma cuidado para não cortar o nozinho, tá? Que isso vai ficar tampado. Se usando a linha mais forte aqui, você fosse
botar um tecido mais claro aqui que aparecesse, você podia colocar um pedacinho de TNT ou entretela, tá? Só pra não ficar transparente. Então, eu vou colocar agora a fita crepe em todos os lados aqui. Vou colocar com muito cuidado lá na minha bordadeira, tá? Que esse aqui é o avesso. Tomando cuidado para que as fitas não enrosquem lá e não solte e não dobre na hora de costurar. Já tô com toda ela colocada aqui. Vou virar. Opa, peraí. Colocar com cuidado, tomando cuidado para não enrolar o tecido. E aí, aqui tem uma dica. Você vai levantar um pouquinho, ver se ficou certo, mas passar uma régua também é legal. Pôr a régua, passar para ver se o tecido ficou certinho, se a fita não tá dobrada, para não ficar segurando depois na máquina, tá? Aqui, ó, eu vou baixar o meu calcador e já vou deixar ela costurar com a própria linha aqui, porque esse é o acabamento que eu vou querer. E na hora de fazer a última etapa, eu vou colocar a mesma linha de cima e embaixo, para ter um acabamento perfeito. Terminando essa linha de costura aqui agora, nesse momento, a gente vai tirar de novo da bordadeira, refilar em cima, refilar embaixo, tá? E aí, eu mostro pra vocês um pouquinho do corte aí, tá? A gente tá quase terminando o processo da bordadeira, e aí aqui eu tenho uma dica, tá? Eu não tenho da altura que eu gostaria, mas eu gosto de começar por baixo, tá? Então, o que que eu faço? Eu coloco um bloquinho ou alguma coisa pra descansar. Esse é muito alto, tá vendo? Eu gosto que ele fica mais ou menos da altura do bastidor, mas isso é só um detalhe. Dá pra fazer sem um bloquinho? Dá. Melhor, porque o bastidor 10x10, ele não tem muita profundidade. O ideal é não ficar afundando aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou cortar as minhas linhas, fazer as aparas aqui, ó, tá? E aí, eu posso tirar as fitas, mas posso ir recortando também. Então, o ideal aqui, gente, é fazer o corte e com uma tesoura bem afiada, você vai seguindo aqui bem rente, tá? Eu não tenho muita habilidade para fazer desse jeito, e porque tem muitas curvas, eu prefiro ir cortando. E ainda mais aqui com a câmera filmando, fica difícil fazer um corte mais certo aqui, tá? E vamos cortar o lado de cá. E é uma peça ideal para fazer personalização, seja de necessaire, seja de bolsa maternidade, bolsa, para fazer chaveiro, acessório para bolsa, né? Bolsa feminina também fica muito legal. Eu gosto de colocar uma dessa quando eu faço capa para agenda ou porta-documentos, porta-caderneta de vacinação. Eu sempre coloco uma dessa aqui de chaveirinho ali na peça, que é o meu brinde para cliente quando ela compra uma certa quantia. E aí, aqui, ó, eu vou tirar todos os excessos de linha e vou levar pra bordadeira. Tô trocando a linha, tá? Vou colocar a minha bobina aqui, com uma mão só é mais difícil, mas vamos tentar. E vamos começar o bordado, tá? Eu vou pausar pra colocar aqui e aí eu já volto. Agora é só iniciar e fazer o ponto de acabamento.
Agora a gente vai cortar, né? Porque o TNT não rasga. Então, tem que tomar cuidado aqui, ó, para não pegar o ponto, tá? Então, cortar bem próximo. Agora vamos selar, tá? Eu vou só afastar um pouquinho a câmera. Com a chama azul, a gente vai selando. E aí, aqui no meio, peraí. Selar aqui também. Aqui no meio a gente vai fazer assim. E a mesma coisa aqui. Prontinho. E aí, vamos para a parte da colocação do ilhós e a correntinha. Eu vou separar os materiais e a gente já coloca. Para montar meu chaveiro agora, eu vou precisar, né, além do chaveirinho bordado, eu vou precisar de um mosquitinho, o modelo que você quiser usar e tiver aí, tá? Eu vou usar esse pequenininho aqui. As ferramentas, um furador, que eu gosto de abrir a canoinha, o alicate para fechar, a corrente bolinha, tá? E aqui a corrente bolinha vem assim, ó, comprida, e eu já cortei 8 centímetros dela, aproximadamente. Um elozinho para chaveiro e o nosso rebite, que aqui eu acredito ser o número 50 ou 51. Eu sempre confundo os dois, então é 50 ou 51, tá? É um menorzinho que é para chaveiro. Então vamos lá. Aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou montar os lados da minha canoinha, que eu falei da canoinha, mas eu não peguei a canoinha, né? Então, peraí. Canoinha, tá? E aí, aqui, ó, eu abro, toma cuidado só com o dedo, tá? Eu gosto de abrir com ela, porque eu não trabalho com 2 alicates. Se você abrir com os 2 alicates, fica mais fácil, tá? Aí, eu vou colocar aqui, ó, uma bolinha aqui, e aí eu venho, aperto, tá? E aí, aqui ela fica firme, tá? Não sai. Eu vou deixar ela pronta aqui, ó, tá? E aí, aqui também, o mosquitinho, você pode passar no elo ou passar aqui na correntinha, tá? Eu prefiro passar na correntinha e deixar nesse formato. Pra adiantar aqui, ó, já vou abrir o outro lado também, tá? Toma cuidado pra não furar o dedo. É só pra passar a argolinha aqui, tá? E vamos deixar assim. Aí, eu vou reservar aqui do lado, junto com a minha ferramenta, porque eu vou puxar meu balancinho pra cá. Caso você não tenha balancinho, mas tenha o alicate para colocar ilhós, também é possível. Algumas pessoas fazem o furinho. Furam aqui mesmo com o agulhão aqui, ó, e passa a correntinha aqui, tá? Aí você usa o que você tem apropriado, mas se quiser um acabamento um pouco melhor, aí você vai precisar do seu balancinho ou de um alicate. Então, eu vou mais ou menos idealizar aqui onde eu vou colocar o meu ilhós. Caso você goste de visualizar, você só tem que tomar cuidado para ele não pegar ali na parte do acabamento, tá? E a própria matriz do rebite, ela faz a furação, tá? Então, eu vou marcar mais ou menos onde eu quero. Eu vou descer aqui, ó. E vou fazer o furo, tá? Só pra vocês visualizarem que furou, veja. E aí, agora eu vou colocar a parte da frente, que é a menor, e a parte do acabamento. Alguns ilhós também não tem esse acabamento aqui, tá? E tudo bem que ele fecha diferente. E aí, eu vou descer, sem calcar demais,
delicadamente, tá? Olha só, fechei aqui e tá pronto aqui, ó. Certo? Agora eu vou tirar meu balancinho daqui e fazer a finalização do meu chaveiro. Vou passar pelo buraquinho, tá? Encaixar na minha canoinha que já abri. Fica difícil ver com a mão, peraí. Encaixar uma bolinha. E vamos fechar. Prontinho. Olha só. Prontinho nosso chaveiro. Olha só. E aí, você pode pendurar onde você idealizou aí na sua peça, tá? Pode ser um chaveirinho, mas também pode ser somente um enfeite para sua bolsa. E aí, você pode montar ele como você quiser, com, sem, só no mosquetinho, só com a argolinha, e vai do gosto, tá? E olha só que belezinha.